bom exemplo de hábitos alimentares deve começar em casa. Pesquisa revela que há grande risco de estudantes se tornarem adultos propensos a doenças cardiovasculares. Todo mundo sabe que bons hábitos alimentares levam à boa saúde, mas é difícil resistir a tantas delícias como salgadinhos, docinhos e refrigerantes. Ainda mais quando eles estão ali à vista, tão perto do consumo. Para crianças e adolescentes, então, nem se fale. Mas o exemplo deve vir de casa. 6 anos de idade e 44 quilos. O excesso de peso foi uma consequência da má alimentação. No caso de Aline, por influência da família. Você comia doces, biscoitos, massa, muita massa. Comia muito. Pegava, ainda pedia a comida dos amigos. Hábitos alimentares comuns entre as crianças e os adolescentes. Na hora do recreio, por exemplo, neste colégio, nenhum aluno comendo uma fruta. Nas mãos, salgados, cachorros quentes e refrigerantes. Salgado e refrigerante mesmo. É o básico. Eu como um pão de queijo, um salgado, um cachorro quente. Eu como salgados fritos e assados. Alguns dizem que é por falta de opções mais saudáveis. Não tem outra coisa além de salgado e refrigerante, para beber. Mas no balcão da cantina, frutas, iogurte, suco e até sanduíche natural. Paula diz que tenta evitar pelo menos as frituras e o refrigerante. Pão de queijo não é fritura, entendeu? Igual eu tô tomando mais cuidado com a alimentação. Hábitos que os professores desta escola tentam mudar. Cada criança traz de casa uma fruta. Tudo é dividido entre os colegas. Opção saudável e aprovada pela garotada. Quem aqui que gosta de fruta? Mas além da escola, esta nutricionista alerta, o exemplo deve vir de casa. A gente tem que começar dando exemplo para as crianças e principalmente fazendo um bom planejamento alimentar, bons hábitos alimentares o mais precocemente possível, porque uma criança ser gordinha deixa de ser um problema estético para se tornar no futuro um problema grave de saúde. A obesidade, ela acaba precipitando outras alterações clínicas que podem se tornar doenças graves, né? E uma pesquisa realizada por um cardiologista com estudantes de escolas públicas e particulares de Belo Horizonte revela que há um grande risco dessa garotada se transformar em adultos com doenças cardiovasculares. Bons hábitos alimentares são importantíssimos. E quem está aqui no nosso estúdio é o cardiologista e assessor de pesquisa da diretoria da FEMIG, Robespierre Ribeiro. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, o que essa garotada vem comendo? A pesquisa mostrou que os hábitos alimentares dos escolares pesquisados são constituídos principalmente de gordura saturada e também uma quantidade pequena, pobre, de frutas, vegetais e fibras. As gorduras saturadas são o componente alimentar considerado nocivo à saúde. E as frutas, vegetais e fibras são os componentes considerados benéficos à saúde. E quais as consequências dessa pesquisa, doutor? Bom, nós verificamos que em torno de 88% dos escolares investigados apresentavam esses hábitos deletérios à saúde, do ponto de vista alimentar. E essa quantidade de escolares, esses 88%, apresentavam um nível de colesterol aumentado em relação aos que tinham os hábitos alimentares considerados benéficos à saúde. Ok, doutor, o senhor estava falando que a hipertensão, né, e também o sedentarismo são dois agravantes assim, seríssimos. Como é que isso pode ser tratado? As estratégias principais seriam um aconselhamento para hábitos de vidas mais satisfatórios. Por exemplo, mais atividade física, uma alimentação mais rica em frutas, vegetais e fibras e mais pobre em gorduras saturadas. As gorduras saturadas são mais encontradas em pasteizinhos, salgadinhos, chips, essas guloseimas em geral. E mais atividade física, naturalmente, né? E a estratégia principal seria através de um aconselhamento. Esse aconselhamento seria basicamente em 3 níveis. No domicílio, pelos pais, nas escolas, pelas professoras
e uma regulamentação do que é oferecido nas cantinas das escolas, que é oferecido para os escolares, habitualmente, alimentos ricos em gordura saturada, que aliás são muito apetitosos. Agora, vamos supor que essa criançada resolva não parar de comer, porque as coisas são deliciosas mesmo, é uma coisa quase totalmente irresistível. O que poderia ser feito junto com isso para amenizar, né, essas doenças seríssimas? Depois eu quero que o senhor me fale das doenças, para o pessoal ficar em alerta. Se fizer exercício, adianta alguma coisa? Pode comer ou não? De jeito nenhum. Tem que mudar mesmo o hábito alimentar radicalmente. O ideal é que se adote uma estratégia de alimentação mais saudável, claro. E a atividade física é o componente mais importante dessa estratégia. Com relação às doenças, a pesquisa mostrou que em torno de 1/3 dos escolares que apresentavam níveis de colesterol considerados indesejáveis, ou seja, acima de 170 miligramas por decilitro, esses escolares apresentam uma probabilidade em torno de, diríamos, média a grave de apresentar doença aterosclerótica quando atingir a idade adulta, ou seja, entupimento das artérias, que leva caracteristicamente a algumas doenças tipo angina, infarto e derrame. Também verificamos que entre os escolares considerados gordinhos, ou com excesso de peso, eles apresentavam um risco 4 vezes maior de ter o colesterol aumentado. Os escolares considerados barrigudinhos, ou seja, o índice cintura-quadril aumentado, também tinham um risco 4 vezes maior de apresentar o colesterol aumentado. E os sedentários também apresentavam um risco em torno de 4 vezes maior de ter o colesterol aumentado em relação aos mais ativos. E, finalmente, aqueles escolares, novamente os gordinhos, apresentavam um risco 3 a 4 vezes maior de ter níveis de pressão arterial aumentados em relação àqueles com peso normal. Ok, doutor, então só para finalizar a nossa entrevista, um alerta para essas mães que acham tão bonitinhos esses meninos gordinhos, bochechudos, de barriguinha, por favor. Claro. Recomende às suas crianças para evitar esses alimentos nocivos à saúde, tipo sanduíches, os salgadinhos, chips, não só os alimentos ricos em gordura saturada, mas também as bebidas hipercalóricas que levam à obesidade, tipo refrigerante. Aconselho essas crianças a ter uma atividade física maior. Vai para a escola de ônibus, desce os 3 quarteirões antes para caminhar um pouco. Menos atividade sedentária, sempre. Muito obrigado pela sua presença aqui, Dr. Robson Pereira.